eu sou a Adriana Ramalho e começamos agora mais um TV Sintracom. O TV Sintracom é transmitido via satélite em todo o território brasileiro, às sextas-feiras, das 20h30, pelas operadoras Oi TV, Sky, VivoSat, Nossa TV, Claro Site. É também transmitido de sextas-feiras, às 15 horas, através da Claro TV e Vivo TV. Também transmitido através do Canal Universitário de São Paulo, somente no município aqui de São Paulo. E é transmitido aos sábados, às 13h30, pela Claro TV e Vivo TV. Hoje, o nosso convidado é o Armando Henrique. Ele, Armando Henrique, nosso convidado, ele é técnico de segurança do trabalho, 50 anos atuando em segurança do trabalho, trabalhou 35 anos em grandes empresas e trabalha até o momento como consultor em segurança e saúde do trabalho. Presidiu 5 instituições associativas. Atualmente preside a ANATEST, Associação Nacional dos Técnicos em Segurança do Trabalho, e é parceiro do Ramalho da Construção por mais de 20 anos, trabalhando em conjunto na área. Armando, super obrigada por ter aceito o nosso convite e participar aqui conosco. Adriana, eu que agradeço o convite, aliás, um honroso convite, né? Porque tá aqui nesse momento participando desse sistema de comunicação que leva ao público, de um modo geral, a nível de São Paulo e Brasil, é um privilégio para mim. Então, eu fico muito agradecido pela lembrança e pelo convite. E estamos aqui para fazer nosso bate-papo. Armando, eu sou sua fã, já não é de hoje, já é de muitos anos. Você é uma referência na área, além de ser muito amigo do Ramalho da Construção, o seu trabalho que você sempre exerceu, que você sempre esteve à frente, sempre foi de muita excelência, preocupado com a segurança, com a saúde do trabalhador, sempre buscando tecnologia, vários meios, buscando o melhor. Eu acho que muito disso se dá por conta dessa sua sensibilidade e da sua inteligência caminharem juntas. Se a gente fala sobre segurança do trabalho, saúde do trabalhador, na esfera pública e na esfera privada, a gente sabe que é essencial em todas as áreas. Mas existe alguma diferença na sua aplicação, no inserir, na legislação? Ou é a mesma coisa e fica igual para todos os lados? Adriana, é uma pergunta muito interessante, até curiosa, porque eu, ao longo desse tempo, pouquíssimas vezes eu vi essa preocupação, alguém questionando essa diferença, e ela existe. Ela existe e por sinal, ela existe socialmente uma ideia de que o funcionalismo público, o servidor público é privilegiado em relação ao privado. Isso é fato, que o servidor público é privilegiado em relação ao privado, tanto é que a minha esposa, tem várias pessoas da família que foram ou são servidores públicos e até reclamam sobre isso, né? E, na verdade, nesse quesito, o servidor público é tratado como segunda categoria. Por quê? Porque o Estado, quando eu falo o Estado brasileiro, ele, através da legislação trabalhista, que vem dos anos 40, teve uma preocupação, de certa forma, crescente, não o suficiente, mas crescente, para proteger essa massa trabalhadora seletista, que é vinculada ao setor privado, empresarial, e a CLT tem isso como guarda-chuva. O serviço público, ele, na verdade, ele não teve essa mesma preocupação no sistema estatutário, e até hoje a legislação que se aplica no setor privado para proteger o trabalhador não se aplica no público. Eu acho que é um absurdo isso, eu acho que é uma questão até, a Constituição devia pensar nisso, né? O fato é que hoje, com as mudanças das regras do setor público, já mudou um pouco, porque hoje o setor público já emprega muitos trabalhadores no regime seletista, previdenciário, então aí começa já a equiparar. Mas na prática, os ambientes públicos é um desastre ainda em relação ao privado, por incrível que pareça. Sob o ponto de vista de condições de trabalho, segurança do trabalho, saúde do trabalhador, esse é o retrato real.
Realmente, concordo plenamente. E Armando, você acha que, já que no setor público existe essa discrepância, essa grande dificuldade, você acha que mais normas regulamentadoras, mais específicas para esse setor, seria um ponto de discussão e de avanço para proteger esses trabalhadores? Acho sim, Adriana, porque como as NRs, que é as normas regulamentadoras, até por sinal, você e o seu pai se são vinculados à construção civil, ao setor da construção civil, e para esse setor existe uma NR específica, a NR 18, que trata da saúde e segurança do trabalho para o setor da construção. E, na verdade, temos 38 NRs, normas regulamentadoras, cada uma, a maioria delas são direcionadas, são setoriais, né? Setoriais que atendem, por exemplo, a rural, a hospitalar e tantas outras, né? E na verdade, a única lei que ela deveria ser aplicada em igualdade de condição para todos os trabalhadores no Brasil, com vínculo empregatício ou não, seria a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. A única. Só que essa política ela foi publicada em 2011, até foi um decreto presidencial, e até hoje nunca saiu do papel. Não sei quais as razões, não sei se é porque a origem dela, talvez por questão ideológica, coisa desse tipo, mas ela estabelece que, por exemplo, que as ações de gestão de segurança e saúde do trabalho, qualidade de vida no trabalho, tem que ser aplicada em todo o segmento que emprega, inclusive o setor público, né? Então, aí cabe interpretar essa política, né, e adaptar ela às prefeituras, aos governos estaduais e federal, inclusive o judiciário, que enquadra perfeitamente. Uma pena, porque a lei já existe, mas não saiu do papel. Quando eu nem pensava ser candidata a vereadora, eu questionava muito, mas por que tem que colocar o calendário oficial da cidade? E depois que eu fui estudar, que eu busquei pesquisar, ler muito sobre o assunto, eu me convenci da grande importância de ter uma lei municipal, um calendário oficial para falar sobre determinados temas. E para quem está nos assistindo, é extremamente importante esclarecer esse ponto. Quando você tem uma data no calendário oficial da cidade, aquela data e aquele mês intensificam-se as palestras, as reuniões, os congressos, os seminários, o debate é ampliado. E quando você amplia esse debate, ali surgem ideias, sugestões, dúvidas, uma união de pessoas que são a favor daquela pauta, daquela bandeira. E assim gera-se a política pública, porque dessas sugestões é feito documentos, é feito relatório, esses relatórios são encaminhados para quem de direito, que geralmente são vereadores, presidentes das casas legislativas. Muitas vezes ideias que surgem no município são encaminhadas para o Congresso, para a Casa, né, do Povo, para a Câmara dos Deputados, para os gabinetes dos deputados, alguns em específicos, principalmente aqueles que têm familiaridade com a pauta, para que então sejam feitas leis abrangentes. E sabe a similitude que eu trago para essa ideia? A gente só tem aqui várias leis que protegem as mulheres por conta de seminários que aconteceram, por conta de congressos realizados. Se esses congressos nunca tivessem acontecido na pauta feminina, talvez a mulher ainda hoje, nos tempos de hoje, não teria direito ao voto. Não teria o direito de votar num candidato para presidente, governador, para vereador. A gente só teve direito ao voto em 1932. É recente. E isso só aconteceu porque várias mulheres se mobilizaram, várias mulheres se uniram e foram pedir para que tivesse voz. E muitas tiveram que nem pedir, ter que forçar situações para ter voz. Então, pautas não podem ficar engavetadas. Bandeiras que estão extremamente importantes para a vida das pessoas precisam ser debatidas e precisam ser feitos encaminhamentos para que leis sejam criadas e que essas leis, uma vez criadas, sejam executadas como se deve. E o Armando colocou muito bem aqui. Eu fui autora, quando eu estive vereadora
na cidade de São Paulo, de 2017 a 2020, eu fui vereadora e já no primeiro ano do meu mandato, eu ouvi o Armando, a sugestão dele, e eu amei a forma como ele abraça a causa e a importância que isso tinha que ser feito na cidade para proteger a vida do munícipe e proteger a vida do trabalhador. Então, nós criamos juntos o Abril Verde e para mim foi uma honra assinar essa iniciativa do Armando e de todo o sindicato na época, porque é uma lei que vem para ajudar. Então, fala de segurança, segurança é para todos. Fala sobre saúde, saúde é para todos. Na transversalidade, na forma abrangente, na forma específica da palavra, e é esse sentimento que nós temos que trazer cada vez mais para o cenário político. Portanto, a minha segunda pergunta aqui para o Armando é: qualidade de vida dos munícipes com base nas experiências do setor privado. Tendo em vista tudo que você já fez durante todos esses anos, como que essa experiência da iniciativa privada vem agregar à vida dos munícipes, de cada pessoa, de cada cidadão? Adriana, antes de responder a pergunta, eu vou, se me permite, eu fazer aqui uma abordagem. Você sabe que fazer amizade não é fácil, né? Fazer amizade e manter essa amizade é bem mais difícil, né? Agora, você fazer amizade, manter amizade por mais de 20 anos é para poucos. É verdade. Essa é a minha relação com o Ramalho da Construção, que é o seu pai, e você, consequentemente. Então, eu fico muito feliz com isso e o legal é que a gente consegue, com essa trajetória toda, respirando o mesmo ar, entender os momentos do ciclo da vida, né? E se me permite, você já tem amizade com o Ramalho há mais de 20 anos e eu diretamente com você, porque apesar de ser filha do Ramalho, te conheço esse período, mas a nossa amizade se estreitou ao longo desses 10 anos. Então eu já me sinto assim, presenteada, então, porque a sua amizade já dura há 10 anos. Por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, Armando, para bater esse papo com você, porque eu tenho muito carinho por você. Legal, isso é muito bacana, porque não é o modismo. O modismo é aquela coisa que as pessoas se encantam, se apaixonam por um ideal, por um discurso, por uma narrativa, e amanhã, nossa, não é isso que eu pensei, sabe, não é verdade? Mas, indo para a sua pergunta, é o seguinte: o Brasil foi o pior país do mundo em adoecimento e acidente de trabalho até os anos 70. Por conta disso, precisou que o mundo de fora viesse aqui e falou: Brasil, vocês cuidam dos seus trabalhadores, ou dos seus munidos, da sua gente, ou então não vai ter nem FMI para vocês, financiamento para o Brasil. Aí foi então que o governo começou a criar políticas através de normativa para buscar solução para essa questão. Só que essa política, naquele momento, foi voltada para o setor privado, que a intenção naquela ocasião já era começar pelo setor privado para depois chegar no público. Só que até hoje continua com a mesma intenção, né? E quando eu falo essa relação, a comparação da relação, uma que eu acho que é muito importante o setor privado ele está preocupado quanto custa fazer prevenção. Ele está preocupado com o custo, na verdade é investimento. Será que custa mais fazer prevenção do que a gente pagar depois o estrago que acontece na saúde dos trabalhadores, na morte? Vai ser bom ressaltar que morrem quase 3 mil pessoas por ano no Brasil com acidente de trabalho. 15 mil são afastados do trabalho definitivamente por sequela, ou seja, sequela que tira as pessoas do trabalho. Ou seja, são 18 mortes por trabalho por ano no Brasil. Trazendo para São Paulo, que é 30% da força de trabalho do Brasil, então pega 30%, já dá para você impactar isso no estado de São Paulo. Então, onde que eu quero chegar com isso? É que, como começou pelo setor privado, já tem um know-how ao longo desses 50 anos no setor privado. Não precisa o setor público criar nada, é só pegar o que aconteceu de positivo, até uma situação privilegiada, porque os erros e os acertos aconteceram nos anos 50, cabe agora ao setor privado pegar os acertos e trazer para dentro do setor público, na verdade? Exato. Ou seja, o que na verdade as pessoas, de repente, ter um pouquinho mais de foco nessa
essa questão e buscar as informações, porque hoje nós temos base estatística, nós temos fonte de informação, temos know-how, temos acúmulo de experiência suficiente para poder fazer isso a toque de dedo, né? Então, por exemplo, uma empresa hoje, é interessante, eu represento os técnicos de segurança do trabalho, eu sou técnico de segurança do trabalho com muito orgulho, eu fiz graduação, mas eu me sinto muito orgulho de falar que sou técnico nível médio, foi a minha vida toda que foi onde eu consegui dar minha melhor contribuição social. Então, eu quero dizer o seguinte, que se uma empresa hoje, do setor privado, com 100 trabalhadores, precisa ter um técnico de segurança para fazer a gestão interna, não é militância interna, é gestão interna, uma empresa de 100 trabalhadores, de risco 3, que é, no caso, a construção civil, metalurgia, né? A Prefeitura de São Paulo tem quantos servidores? Você deve saber, quantos servidores mais ou menos tem a Prefeitura de São Paulo? Rapaz, essa informação de cabeça eu não sei. Mas passa de 100 mil. Muito mais. Nossa. Ou seja, talvez seja o segundo maior empregador do Brasil. Sim. Só perde para o governo federal. Exatamente. Ganha de Petrobras, ganha de todas as grandes empresas. Pasme, não tem no quadro da Prefeitura o cargo de técnico de segurança, de gestor de segurança do trabalho. Você, mas tem o CIPA. Mas o CIPA sem gestão está mais para militância do que CIPA. Exatamente. Sabe? A saúde do trabalhador e a segurança está lá talvez em segundo plano, porque eles são induzidos a fazer outras ações de mobilizatória, de defesa de corporativa, etc. e tal. Infelizmente, não é maldade do trabalhador, mas eles são induzidos a isso porque não tem gestão. Não tem gestão, fatalmente está condenado a ser um fracasso no resultado da entrega das boas condições de trabalho. Então é isso. Eu acho que o setor público ele não precisa buscar, né, muito longe evidências para poder fazer isso no setor público, não. É só pegar no setor privado que vai encontrar, apesar que está ainda muito além, longe de atingir um nível que a gente considera satisfatório em termos de condições de trabalho e política de prevenção de acidentes no setor privado, mas em relação ao setor público está lá na frente. Explica um pouquinho o que é a sigla CIPA, como ela funciona, para que serve e como ela é criada. Adriana, por incrível que pareça, a CIPA foi criada em 1943. Ela veio junto com a CLT e hoje é Constituição, faz parte da nossa Constituição Federal, mas a grande maioria dos trabalhadores não sabe o que é CIPA e muitos sabem o que é, mas não sabem para que serve. E, lamentavelmente, quem emprega, que devia conhecer bem, muitas vezes vê a CIPA mais como um problema do que solução. E, na verdade, quando a gente fala que esse assunto é um assunto de interesse público, eu acho que já começa a desmistificar isso. Se é de interesse público, é de interesse do trabalhador, do empresário e do governo. Uhum. E a CIPA ela é composta dentro das empresas de forma proporcional, ou seja, de acordo com o tamanho da empresa e o grau de risco é que se compõe a quantidade de cipeiros. Como que é feito isso? Eles são eleitos pelos trabalhadores. Os próprios trabalhadores elegem seus representantes para defender as suas condições de trabalho, né? E essa CIPA ela passa a ter esse papel, ela faz-se as reuniões, tira as demandas, as suas propostas, sugestões, e cabe ao empregador promover a solução dos problemas. Então, a CIPA, na verdade, é o braço do empresário, é o braço do governo, é o braço dos trabalhadores para poder trabalhar na melhoria contínua do ambiente de trabalho. Agora, o que ocorre é que falta, que você lembrou muito bem, falta ainda socializar melhor isso, difundir melhor conhecimento e entendimento que seja essa representação dos trabalhadores. E aí eu chamo a atenção o seguinte, Adriana, para mim, eu sempre achei e continuo cada vez mais convencido disso, de que o melhor fiscal que tem dentro do setor privado e setor público é a massa crítica. A massa crítica é o melhor fiscal que tem. Então, por que eu digo isso? Porque se os trabalhadores não sabem da importância, ele não tem razão para defender essa coisa. Se o empresário também não sabe, não entende, não conhece, ele também tem a sua resistência.
E aí vou até lembrar, resgatar um pouco da nossa história aqui. Eu tive uma oportunidade que podia ir para o livro do Guinness. Em parceria com seu pai, o Ramalho, nós reunimos em um evento por volta de 3.000 cipeiros. Nunca ouvi falar na história do Brasil que isso acontecesse. Não mesmo? Eu, como presidente, na ocasião do Sindicato dos Técnicos de Segurança, o Ramalho, como presidente do Sindicato da Construção Civil, unimos força e levamos 3.000 cipeiros num pavilhão de evento aqui em São Paulo, para ser, na verdade, orientado sobre o que é a CIPA, a importância da CIP e socialmente o que representava a CIPA. Foi fantástico, foi fantástico. Até, na ocasião, o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, esteve lá com a gente, prestigiando. Então, foi um dos momentos mais importantes da minha vida de atividade social, foi esse momento. E tudo isso é para difundir a cultura da prevenção através do conhecimento. Eu fico muito feliz por ter passado por essa experiência. Parabéns, todo o reconhecimento a você que luta, que levanta a bandeira, que vai à frente, que bate em todas as portas, que coloca opinião, que luta pela vida do ser humano. Olha, Armando, é realmente para mim uma satisfação estar tendo esse momento com você, porque é um momento que eu quero levar para o resto da vida. Nossa, eu sentei com o Armando num podcast para conversar sobre algo que é extremamente importante para o humano, para o ser humano, que é a vida, que é a proteção, que é a saúde. E todos esses momentos históricos na trajetória de vocês, você e do Ramalho, só demonstra a sua dedicação e a sua sensibilidade para lutar por essa bandeira. Eu tenho que registrar aqui todo o reconhecimento a você, viu? Obrigado. Bom, como a gente falou aqui sobre fiscalizar, essa importância de fiscalizar, me fala um pouquinho sobre auditoria. A auditoria externa é uma qualidade melhor, mais aproveitada e com um espírito de mudança para a vida do servidor público? Não tenho dúvida disso. Eu sou contra a terceirização. Eu sou contra por princípio, né? Mas tem certas situações que eu tenho minha visão diferenciada nesse sentido. Por exemplo, alguém se autofiscalizar merece credibilidade? Não merece. Alguém se autofiscalizar. Tanto é verdade que existe as ISOs, né? E as ISOs só têm credibilidade se a auditoria for multidisciplinar. Ela tiver participação de quem está direta ou indiretamente envolvido no processo. Sim. Se for só de quem está envolvido no processo, é causa própria. Então, servidor público, auditar servidor público é causa própria. Você entendeu? Então, como na iniciativa privada, eu sou anti-terceirização, mas quando vai aferir resultado, eu acho que tem que haver uma visão crítica externa para poder dar credibilidade para o resultado dessa... Senão não vai ter mudança. Não tem mudança. Não vai ter melhora. Claro, é óbvio. Né? É a óbvio. pessoa nunca vai reconhecer os erros, vai sempre, né, passar... É igual aquele pai ou aquela mãe que não quer ver o erro do filho, aí passa a mão na cabeça, né? Tem muitos pais que não, que estão ali, que cobram. Eu, por exemplo, sou filha de um paraibano e de uma baiana. Então, eu me considero uma parabaiana, com muito orgulho, apesar de ter nascido em São Paulo, porque eu tenho orgulho das minhas raízes. Meu pai paraibano e minha mãe baiana sempre tiveram esse olhar de direcionar. Não, eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a varinha para você aprender a pescar. Então, eles são pessoas que têm muito pulso e quer preparar o filho e preparou os filhos para o mundo. Mas nem todos são assim, né? A gente sabe que tem aquelas pessoas que, por muito amor e zelo e cuidado, quer proteger demais e às vezes não reconhece ali um deslize, um probleminha. E isso acontece, né, na vida privada e imagina então, né, na vida pública. Então, se auditar não traz benefícios, não é verdade? Com certeza, com certeza. Penso a mesma coisa. Bom, estamos indo aqui para o encerramento e eu não posso deixar de te perguntar algo que todo cidadão quer ouvir, gosta de ouvir, quer ver mudança, né? É sobre o transporte público. Como falar de qualidade na vida do trabalhador, né? Porque o transporte precisaria ser um lugar seguro, arejado, confortável. Muitos trabalhadores vêm de uma distância absurda para chegar até o seu local de trabalho. Então, fala um pouquinho para nós sobre a sua visão, a sua opinião sobre o transporte público e o impacto na vida do trabalhador.
Adriana, por incrível que pareça, a gente percebe que a população, de modo geral, não tem o entendimento do impacto que isso representa na saúde. Não só na saúde. A gente sabe que hoje, esse não é nosso, é da OMS, de que 20% da população mundial hoje sofre de saúde mental. Mais um tanto de percentual são famílias desagregadas. Mais um tanto são de famílias desestruturadas por condições, no caso dos acidentes, das doenças, etc. E tal. E aí é onde que entra o transporte. Imagina você, o cara aqui em São Paulo, a pessoa mora lá no Jardim Macilac, que gasta 2 horas no centro até lá. Ele gasta 2 horas para vir até o trabalho, aqui no centro de São Paulo, mais 2 para voltar. Foi 4 horas. Mais alguns tempos no ponto, e mais o ônibus lotado, e com aquele desconforto todo. Esse cara chega em casa 10 da noite e levanta às 4 da manhã. Primeiro, ele não vê os filhos. Aí torna-se rotuladamente um pai ausente, né? Que é uma injustiça, eu vejo em muitos casos, né? Tem aí o desgaste mental que essa pessoa, ele trabalha desfocado do ambiente de trabalho, é um fortíssimo candidato a sofrer um acidente de trabalho. Sim. Né? E muitas outras consequências, fora o adoecimento, tudo isso que é acumulativo ao longo do tempo, essa pessoa tem a sua longevidade comprometida, inclusive. Né? Então, eu quero dizer com isso que, quando se fala em transporte eficiente, uma política de habitacional que seja menos desumana que é nas grandes centros, como acontece em São Paulo, nós estamos falando a mesma coisa, sabe? Porque isso, repito, de forma acumulativa, desencadeia lá no fim, é o que a gente tem aí de resultado das questões aí de adoecimento, acidente e até a longevidade das pessoas. Então, eu acho que o transporte devia ser tratado com muito mais carinho, muito mais respeito, sabe, do transporte público, mas, logicamente, associado a outras condições que também contribuem para essa penosidade dos trabalhadores da população. Eu acho fundamental isso. Assino embaixo. Concordo. Estou contigo lado a lado nessa luta. Armando, eu quero muito agradecer. Agradeço a você de coração por ter participado aqui conosco. TV Sintracom, o nosso presidente Ramalho da Construção, que está presidente licenciado, ele tem muita admiração pela sua pessoa e não é à toa porque eu também, né, por tudo que você representa, por tudo que você faz e pelo ser humano que você é, de bom coração, de boas atitudes. Então, eu estou muito feliz de ter tido esse momento aqui com você e vamos para as considerações finais. Pode falar o que você quiser, do seu coração, agradecer quem você quiser e eu estou muito grata por esse momento. Primeiro, eu quero agradecer meu amigo de algumas datas, Antônio Souza Ramalho, que preside com muita competência a representação dos trabalhadores da construção civil de São Paulo, respeitado pelos trabalhadores e pelos empresários, que é um dos poucos sindicalistas que tem esse histórico, né, de bem relacionado com as partes, né? Para mim é um professor de ações sociais, porque ele, o lado humanitário dele, e estendo isso à família, você, o Júnior, a família Ramalho. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade e com a convicção plena de que nós estamos aqui dando a nossa pequena contribuição para socializar um assunto que é de interesse social comum e de uma abrangência extraordinária. Que eu costumo dizer o seguinte, que eu trabalhei praticamente a vida toda com segurança e saúde do trabalho e sempre cheguei a isso como uma coisa muito acima de uma profissão. Eu vejo como uma atividade que tem um lado humanitário muito importante, muito forte. Então, agradeço essa oportunidade e estamos à disposição para quando precisar da gente, estamos aí, tá bem? Sempre. Muito obrigado. Sempre, você sempre. É isso aí. Conversamos agora com Armando Henrique, doutor Armando Henrique, presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui
e até a próxima.